boa noite. Seja muito bem-vindo para a nossa live da leitura do Velho Testamento, né? Você está seguindo aí conosco e nós já estamos nos primeiros livros, primeiro e segundo Samuel, né? Então, eles originalmente eram um livro só na Bíblia hebraica, porém, o primeiro Samuel até o capítulo 25, que é onde o Samuel morre, foi escrita pelo próprio Samuel. E segundo Samuel, foi escrita por Natã e por Gade, que eram profetas contemporâneos de Samuel. A diferença dos dois livros, apesar de eles terem sido um só lá na Bíblia hebraica, é que o primeiro Samuel, ele concentra o reinado de Saul, ou o aparecimento de Samuel, e o início da monarquia com Samuel escolhendo o rei Saul lá por determinação do Senhor. E segundo Samuel, então, é a história do Davi, né, que sucedeu o Saul. Então, nós vamos diretamente para o capítulo 21, que é quando Davi continua fugindo de Saul. Porque Saul ficou com muito ciúme do Davi, porque faziam canções, ele vencia todas as guerras, Saul matou seus milhares, Davi seus 10.000 milhares. Ele já começou a ficar com ciúme, né, de toda aquela atenção que o povo estava dando para o Davi. E começa a perseguir o Davi, e o Davi foge para Nob, que é a cidade dos sacerdotes, e onde estava lá o templo do Senhor, o tabernáculo. Então, até o Senhor Jesus cita essa passagem, quando ele fala assim que os sacerdotes deram o pão para Davi, e os discípulos estavam colhendo espigas. Ele disse assim, aí os fariseus disseram, você não sabe que não pode colher espiga no dia de sábado? E daí Jesus disse, vocês não leram lá que o Davi comeu do pão dos sacerdotes lá? É esse episódio aqui que Jesus está se referindo, quando Saul chega em Nob e os sacerdotes dão pão para ele e para os seus soldados. No capítulo 22, quando Saul sabe disso, sabe que o Aitube ajudou, né, o Davi, ele mata todos os sacerdotes do Senhor. Todos os sacerdotes do Senhor. No capítulo 23, Davi está ajudando os habitantes de uma cidade chamada Keila, e Saul continua perseguindo Davi incansavelmente, né? No capítulo 24, é a primeira vez que Davi poupa a vida do Saul. Então vocês vão ver aí uma imagem que vai mostrar o Davi poupando a vida de Saul numa caverna. Saul entrou lá na caverna para aliviar o ventre, fazer o número 2. E o Davi, então, que estava lá no fundo da caverna, corta um pedaço do manto dele e depois fala para ele, o Senhor entregou você na minha mão, mas eu não toquei no ungido do Senhor. E vai ser esse procedimento do Davi sempre que ele se encontra com Saul. No capítulo 25, é a morte do Samuel, né? No capítulo 26, Davi poupa novamente a vida de Saul. Então, Davi vivia poupando a vida de Saul. No capítulo 27, ele foge para os filisteus porque ele está cansado de ser perseguido por Saul. E o Aquis trata muito bem o Davi, e eu quero que você preste atenção, tem um versículo lá, o versículo 6, 1 Samuel 27:6. Aquis é um dos reis lá, dos líderes lá dos filisteus. Daí o 27:6 diz, naquele dia Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Então eu quero que você guarde esse nome dessa cidade, Ziclag, porque lá na frente vai ter um episódio interessante do Davi, né? No 28 é um caso extremamente complicado para o Saul. Por quê? Porque ele vai consultar os espíritos. E
Só que no início do reinado dele, ele matou todos os espíritas, os médiuns, os adivinhos, os que consultavam astros, os que faziam adivinhação, etc. Então, 28, versículos 6 e 7, quando ele vai consultar essa espírita, o 28, 6 diz assim: ele, da Saul, consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, que era consulta aos sacerdotes, ele tinha matado todos, nem por profetas. Então, Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Então, o Saul até tentou consultar o Senhor na perseguição que ele estava contra Davi, ele tentou consultar o Senhor e o Senhor não respondeu ele. Pelos meios legais, pelos meios legítimos que Deus tinha estabelecido para se comunicar com os reis, no caso. Diz que Deus não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então ele partiu para consultar ao Senhor através de uma médium, de uma espírita. E ele invoca lá os espíritos e aparece, pelo que a mulher diz, aparece o Samuel. E a Bíblia diz que o Saul entendeu que era Samuel, mas não era Samuel, gente. Era um espírito demoníaco na forma do Samuel. Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11 que Satanás se transforma em anjo de luz. Então os demônios dele, para se transformarem em seres humanos, principalmente que já faleceram, espíritos, que é o que fazem lá no centro espírita. No centro espírita eles consultam o espírito dos mortos. E quem respondeu aqui, Samuel, foi um espírito, um demônio que estava aparecendo, que era Samuel, mas não era não, tá? No capítulo 29, Davi se faz de louco quando ele vai lá para os filisteus, porque eles não querem que ele vá com ele nas guerras. Então, aí eles dizem assim, o Aquis diz assim: eu reconheço que você tem feito o que eu aprovo como um anjo de Deus, mas eles não querem que você vá conosco guerrear contra o povo de Israel. No capítulo 30, quando eles voltaram, que foram lá tentar sair com os filisteus, no capítulo 30, essa cidade Ziclag que o Aquis tinha dado para o Davi, ela é tomada pelos amalequitas e eles levam todos de lá. Levam as mulheres, as crianças, os filhos, levam os animais, e é terrível porque daí eles ficam chorando, culpando Davi e tal, mas o Davi vai atrás e reconquista tudo de novo, traz todas as mulheres dos soldados, traz tudo o que eles tinham levado. No capítulo 31, presta atenção porque dele vai continuar no capítulo 1 de 2 Samuel. No capítulo 31, o Saul se vê em combate com os filisteus e ele é ferido. Quando ele é ferido, ele fala para o escudeiro: tira a tua espada e me mate. O escudeiro não quis. O Saul se joga contra a espada e morre. O escudeiro dele, vendo isso, se joga contra a sua espada e morre também. Então veja, foi o Saul que se suicidou. Olha, esse é o triste fim de uma pessoa que se desvia de Deus. No caso dele, foi até consultar os espíritos lá. Então é complicado, né? No segundo Samuel, no capítulo 1, o Davi recebe a notícia da morte do Saul e é uma amalequita que vai levar a notícia da morte.
e ele diz que ele matou o Saul. E o Davi então fica muito bravo com ele, manda matá-lo e tal. E claro que ele mentiu, porque naquele tempo, quando você dava uma notícia boa para um rei que o inimigo dele pereceu em combate, ele recebia uma recompensa. E esse Amalequita estava pensando que fazendo isso ele iria receber uma recompensa e Davi não deu recompensa nenhuma, a recompensa foi matá-lo, né? No capítulo 2, Davi é ungido rei em Hebron. Vai aparecer aí uma imagem para você, né? Vai aparecer uma imagem para você aí, o Davi sendo ungido rei em Hebron. Davi passou por 3 unções. A primeira do Samuel, lá no capítulo 17, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Não era da minha leitura. Não, no capítulo 16. No capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel por Samuel, mas quem estava no reinado era o Saul. Aqui em Hebron, em Judá, eles vêm e elegem Davi rei em Hebron. Em Hebron, ele reinou sobre a tribo de Judá, ele reinou 7 anos, né? E daí entra em guerra contra Israel. O Joabe, que estava do lado de Davi, entra em guerra com Abner, que estava do lado da descendência de Saul. Isso está no capítulo 2 também. No capítulo 3, no verso 1, no verso 12, melhor dizendo, verso 12. Capítulo 3, segundo Samuel, verso 12. Gente, eu tô tendo que ler aqui, então você tenha paciência comigo, porque tá a anotaçãozinha aqui do lado, mas eu tenho que ir lá na Bíblia para ler, para você acompanhar. Então, capítulo 3, versículo 12, o Abner, que estava chefiando as forças do Saul lá, que queria continuar o reinado dele, enviou mensageiros a Davi e disse: a quem pertence esta terra? Faça um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Ou seja, o Abner vai lá e entrega o reinado de Israel. Lembra que eles estavam separados, Judá e Israel? Entrega o reinado de Israel para Davi. Então Davi agora passa a ser ungido rei de Israel. Era rei de Israel quando Samuel o ungiu, se tornou rei de Hebron quando Judá o ungiu e agora é rei de Israel ungido pelo povo. Tá? Então nós estamos no capítulo 3 e o Joabe, sem que o Davi saiba, ainda no capítulo 3, mata o Abner, que era o comandante que foi levar o povo lá para entregar e coroar Davi rei. Ele mata Abner a traição sem o Davi saber. Guarde isso porque é importante depois. No capítulo 4, os 2 líderes que estavam ainda lutando por o Isbosete, que era o descendente do Saul, eles mataram o Isbosete e foram contar pro Saul, que mataram o Isbosete. No capítulo 5, os representantes da tribo de Israel aí vêm para tornar o Davi rei. Então o Abner foi lá e fez um acordo com eles. No capítulo 5, os líderes das tribos de Israel chegam então para confirmar o que Abner tinha feito, para que Davi se torne então rei de Israel. Você vai ver aí também uma imagem aí do Davi sendo ungido rei em Israel, né? Então, foram entregar o reino e ali o Davi conquista Jerusalém, derrota os jebuseus e Jerusalém passa a ser chamada cidade do rei Davi. Tá? No capítulo 6, o Davi quer levar a arca para Jerusalém. Lembra, ele tomou Jerusalém, agora ele quer levar a arca para Jerusalém. Ele pega os sacerdotes, Uzá
e o Aiô, descendentes dos sacerdotes, coloca a arca num carro novo, conduzido por duas vacas dois bois que nunca carregaram nada, não tiveram jugo sobre eles. Só que os bois tropeçam, a arca vai cair, o Uzá estende a mão para segurar a arca e ele é morto, né? E o Davi fica muito entristecido. Tem aí uma imagem também para você, no capítulo 6, quando Davi tenta levar a arca. Daí ele vai descobrir com os sacerdotes como é que a arca tem que ser levada. Ela não pode ser levada em carro de boi, ela tem que ser levada nas costas dos sacerdotes. Tinha aquelas varas lá do lado da arca para ser levada nas costas dos sacerdotes. Desta vez, Davi consegue então levar a arca no capítulo 6, que também está essa imagem aí para você ver. No capítulo 7, Davi quer construir um templo a Deus. O Natan fala para ele, tudo bem? Deus disse assim, não, ele não vai construir o templo, é o filho dele que vai construir o templo. Depois, lá no paralelo de Crônicas, Deus diz assim, você não vai construir a arca porque você é um homem que tem muito sangue nas tuas mãos. Você fez muitas guerras. Então, mas o teu filho vai construir o templo. E o Davi então fica assim tão... Aí Deus ainda faz uma promessa para ele, que está lá no capítulo 7, no versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. Nesta promessa de Deus, Jesus Cristo a cumpriu integralmente, porque Jesus Cristo é descendente de Davi. E Deus disse que sempre haveria alguém no trono, para sempre. Só que acabou a monarquia em Israel, hoje não existe mais. Ali, quando eles foram cativos para a Babilônia, acabou a monarquia, não tinha mais. Mas essa promessa que Deus fez para o Davi, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Lembra que eles recebiam Jesus e diziam filho de Davi? Lembra? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Então, o grande guerreiro que eles estavam esperando era o descendente de Davi, filho de Davi, ou da descendência de Davi, que era um título messiânico que foi aplicado a Jesus Cristo, né? Ali a partir do 18 é a oração de Davi, muito linda, muito bonita. Vamos lá. No capítulo 8 tem várias vitórias de Davi. Uma coisa assim, muito interessante do Davi é que toda a guerra que ele ia entrar, ele perguntava para o Senhor, devo ir? E Deus sempre dizia, vá. Tem um episódio até muito interessante que ficou lá para a parte de trás, é que ele enfrentou o exército inimigo no mesmo lugar. A primeira vez Deus deu a vitória, né? E eles se reagrupam e voltam para atacá-lo. E daí Deus diz assim, agora você não enfrenta eles assim, agora você enfrenta eles pelos lados, que tá lá, já foi visto, né, o barulho da copa, das amoreiras e tal. Então, Deus dava as estratégias para o Davi, ainda que fosse o mesmo inimigo, ainda que fosse no mesmo lugar. Isso é uma coisinha bem legal para você saber que tudo que você perguntar para o Senhor hoje, que nós estamos na nova aliança, que nós estamos vivendo a graça de Deus em Jesus Cristo, temos o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Tudo que você quiser saber, você pergunta para o Espírito Santo e ele vai te contar, com certeza. Porque é a nova aliança, porque hoje o nosso contato com Deus, por meio de Jesus Cristo, é direto.
E o Espírito Santo, Jesus deixou ele para nós, para nos ensinar todas as coisas. Então, qualquer dúvida que você tenha, qualquer situação que você enfrente, qualquer decisão que você precisa tomar, pergunte para o Espírito Santo. Com certeza ele vai te ensinar, porque estamos na... Imagine lá, Davi perguntava, Deus respondia, e era a velha aliança. Imagine na nova aliança, pelo sangue de Jesus, tudo que a gente perguntar, o Espírito Santo tem prazer de nos ensinar e vai nos responder. No capítulo 9, Davi procura um descendente de Saul para fazer bem para ele, mais especificamente do Jonatas. Lembra? Eles fizeram uma amizade lá bem legal e o Davi disse assim, ele e o Jonatas, porque o Jonatas era filho do Saul, mas favorável a Davi. Tanto que o Saul ficava bravo com o Jonatas e brigava com ele porque ele era amigo do Davi. Aí, numa das últimas vezes que eles se encontraram, antes do Saul sair louco atrás dele, o Saul, o Jonatas e o Davi dizem assim, o Senhor será para sempre entre a minha descendência e a tua. E agora aqui no capítulo 9 ele está procurando um descendente de Jonatas para fazer bem para ele, e ele encontra o Mefibosete, né? O Mefibosete era o filho manco que a ama dele fugiu e levou ele, derrubou ele, acho que ele tinha 5 aninhos, derrubou ele e quebrou o pé, né? E ele era manco, então, e o Mefibosete depois passou a comer na mesa de Davi porque ele queria fazer bem para esse descendente, né, do Saul. E no capítulo 10, que é o último desta live, né? Continua, você vai ter na outra semana a introdução para os outros capítulos restantes de Samuel e tal. No capítulo 10, então, já tem mais vitórias de Davi e tal. Então, lembrando que no segundo Samuel, ele está restrito ao reinado de Davi, né? E o primeiro Samuel, o reinado de Saul. E aqui nós estamos então seguindo na nossa leitura. Quero que você comente aí embaixo se você entendeu. Eu me enrolei bastante, mas você sabe, né? Ao vivo é assim, né? Então, e a gente fica arrumando coisa que não anotou aqui, daí é complicado. Mas Deus abençoe você por participar da nossa live, dá um ok aí. Deus abençoe muito a sua leitura, que você vai passar por todos esses fatos que nós vimos, e até a próxima live. Muitas vezes seja abençoado em nome de Jesus.